objetivo do sermão de hoje é trazer encorajamento para vocês com algumas boas notícias. Eu tenho boas novas a vocês. Amém. Vocês estão preparados? Estão ansiosos para receber as boas novas? Só que Deus normalmente nos dá boas notícias de uma forma diferente da qual o nosso coração gostaria de receber. Eu sei que talvez a boa nova que você queira é os zeros na conta bancária, né, a solução dos seus problemas, é aquela coisa toda. Mas a primeira boa notícia que eu tenho para te dar, e serão 4 boas notícias dessa manhã, antes de nós entrarmos na palavra. A primeira é, eu quero te fazer uma pergunta. Quando você tem um problema, isso é uma coisa boa? É uma boa novidade? Ou é uma má novidade? A maioria de vocês vai falar, quem gosta de problema? Nós não gostamos de problema. Ou seja, ter problema é algo ruim. Não está saindo? Não, mas está ficando gravado, não tem problema. É uma boa notícia. Por que é uma boa notícia, meus irmãos, ter problema? Porque isso é esclarecedor para as nossas vidas. Ter um problema e saber que você tem um problema é o primeiro passo para que esse problema seja resolvido. O problema maior de todos são pessoas que rejeitam os problemas. Ou mais à frente a gente vai descobrir uma outra forma de também trabalhar de forma errada o problema. Mas quando você entende que tem, esse é o primeiro ponto de partida. As coisas, a gente olha para as coisas e a gente entende que as coisas deveriam ser diferentes do que são. Você olha para você e você esperava que você fosse diferente do que é. Você olha para a sua família e talvez você tenha uma expectativa de que ela fosse um pouco melhor, organizada aqui. Todos nós temos gaps nas nossas vidas. Temos pontos falhos, temos lacunas que não foram preenchidas. Isso são problemas que nós temos que resolver. E achar que eles não existem não vão resolver. Não vai ser uma solução para eles. Então, saber que tem um problema é uma boa notícia para você. Vocês não estão felizes com isso. Vocês acham que o mundo está melhorando, meus irmãos? Vocês olham para as pessoas e você acha que as coisas estão evoluindo? Que as coisas estão ficando melhor? Não? Então nós sabemos, nós entendemos que existe um problema. Por que então não assumir isso? Por que então fazer vistas grossas? Ou você acha que existem pessoas que falam assim, Guilherme, eu sou cristão, mas eu não entendo muito por que Jesus precisa voltar. Esse mundo que nós vivemos, ele é tão parecido com o céu. Sabe, não existe diferença entre o que Jesus prometeu, que virá para as nossas vidas, do que tem agora. É isso que nós pensamos? Não. Não é. Nós vivemos na necessidade do Maranata. Nos nossos corações deveria latejar, pulsar a expressão Maranata. Vem Jesus, nós precisamos de você. Isso é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia. Você tem um problema. Isso é uma boa notícia. Agora, eu preciso que vocês estejam prontos para entender, porque a segunda pergunta talvez seja mais provocativa que a primeira. E se eu falar que o problema que você tem é você, isso é uma boa notícia ou é uma má notícia? Ok, eu entendo que eu tenho um problema, e eu estou dizendo que esse problema é você. Continua sendo ruim, pastor, as coisas não estão ficando boas no culto de hoje, eu vim cheio de expectativa para alguma coisa diferente, e aí você diz que nós temos um problema, e que agora o problema que nós temos sou eu. Talvez para o seu cônjuge seja uma boa notícia, né? A esposa falou assim, é verdade, o pastor acertou, o meu problema é ele. Mas nós temos um problema e o problema somos nós. E por que isso é uma boa notícia? Porque a partir de hoje você pode decidir parar de culpar os outros ou todas as coisas para a realidade que você vive. Eu tenho um problema, eu sou o problema, a minha esposa não é o problema, o meu pastor não é o problema, o meu patrão não é o problema, o meu saldo bancário não é o problema, o meu prefeito, o meu presidente. Não, eu sou o meu problema. Acaba a terceirização de problemas. Porque é isso que o mundo faz. Ou o mundo rejeita o problema, ou o mundo vai colocar que o seu problema é derivado de outras pessoas. E que merda de vida é viver uma vida dependendo de que outro mude para que você mude. Você já parou para pensar nisso? Imagina você ter a expectativa de que a sua vida vai mudar a partir da minha mudança. Você está refém de mim. Se eu não mudar, você não muda. Então entenda que o seu problema é você mesmo. A terceira pergunta é, ok, temos um problema, eu sou o problema, mas a notícia que eu tenho para vocês é, existe uma solução. Isso é uma boa ou uma má notícia? Até que enfim, uma boa notícia. Na verdade, todas as outras eram, os nossos corações que rejeitam. Todas as primeiras também eram, nós rejeitamos isso como boa. Existe uma solução. Finalmente!
E por que que ela é uma boa notícia? Porque saber que existe uma solução nos dá esperança. Muitas pessoas estão vivendo hoje na armadilha do medo, meus irmãos. De uma tristeza, do desespero, da preocupação, da ansiedade. As pessoas estão refém porque sabia que o Brasil é considerado como o país do futebol, o país da alegria, do carnaval, aquela coisa toda. As pessoas olham para o brasileiro e entendem que é um povo feliz, num conceito mais genérico. Só que o Brasil é o maior consumidor de ansiolíticos do mundo. Vocês sabiam disso? Junto com Portugal. E um dos maiores no consumo de antidepressivos. O que acontece então com o país da alegria, da felicidade, sendo o país mais ansioso e talvez um dos mais depressivos do mundo? Nós aprendemos a criar máscaras muito bem criadas e disfarçamos isso ao ponto de que as pessoas não percebem. O mundo está triste, o mundo vive com medo, o mundo vive ansioso e as pessoas olham para o mundo e não conseguem encontrar solução nela, pois eu estou aqui para dizer para vocês, existe uma solução. Isso é uma boa notícia. Na verdade é uma excelente notícia. Saber que existe uma solução. Você tem um problema, você é o problema e existe uma solução. E eu quero chegar na última pergunta. Se eu falar para vocês que essa solução não é vocês, isso se torna uma boa ou uma má notícia? Ainda assim é boa. Ainda assim é boa. Por quê? Porque algumas pessoas já tentaram de tudo, estão frustradas. Elas já se esforçaram para tentar e não conseguiram. Elas estão tentando perseverar, dando murro em ponta de faca, fazendo alhos e bugalhos e a sua vida não muda. Nada acontece. É aqui, meus irmãos, nessa pergunta que o mundo inventou algumas estratégias para tentar tirar mais dinheiro de vocês e dar mais esperança que será frustrada lá na frente. Nós vivemos hoje numa geração que vive de uma forma abundante os eventos de um final de semana de grande impulsionamento emocional. Vocês já participaram dessas coisas? Evento de, quando vem aí um Paulo Vieira em Porto Velho, vem um palestrante de não sei o que lá aqui, um cara que vai falar de finanças, Bitcoin, enfim. O mundo entendeu que existe um problema, que as pessoas são os seus problemas. E criou uma estratégia para tornar esse problema maior ainda. E eles chamam isso de autoajuda. Amor próprio. Autoestima. Mas nós não precisamos, meus irmãos, de autoajuda. Nós precisamos da ajuda do alto. Você não precisa de amor próprio, você precisa do amor de Jesus. Você não precisa de autoestima, você precisa entender que Deus se preocupa e se importa contigo. São essas coisas que nós precisamos. Só que nós empacotamos produtos e vendemos e vivemos finais de semana. Aí você vai falar assim, Guilherme, mas eu nunca participei disso. Mas você já participou de encontro com Deus, por exemplo? Não é muito diferente do que as pessoas fazem lá fora. Ah, mas você é contra o encontro? Não, não sou. Eu só acho que na ponta mesmo não traz resultado na vida das pessoas. Por quê? Porque nós jogamos todos os hormônios que trabalham na alegria no pico mais alto da vida deles ao longo de um final de semana. E aí essas pessoas saem desses encontros, desses eventos mirabolantes, e grito, e pulo, e vibração, e saem achando que lá fora, na segunda-feira, a sua vida está do jeito que estava lá no final de semana. E aí ele chega em casa e encontra a esposa que ele deixou, a mulher encontra o marido que ela deixou, os boletos estão pregados na geladeira como eles estavam antes, e você começa a se frustrar, porque você vê que nada mudou. E o Evangelho não tem essa proposta. Qual é a boa notícia, meus irmãos? É que nós temos problemas. Nós somos o nosso problema, mas nós não somos a nossa solução. Jesus é a boa nova. Jesus é a boa notícia para você. E qual é a boa notícia? É que Ele não veio resolver os problemas da sua vida. Ele não veio resolver os problemas financeiros que você tem. Ele não veio resolver os problemas familiares, relacionais que você tem. Ele veio resolver o único problema que você tem, que é você. Você. Eu. Nós. É isso que Jesus vem fazer. E eu preciso que vocês entendam que, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai ver um povo que viveu uma boa parte do que está escrito aqui, na esperança de que essa boa notícia se cumprisse na vida deles. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, nunca ninguém falou sobre Jesus Cristo de forma aberta. Nunca foi falado sobre, olha, virá um homem, filho de José e Maria, lá
nascerá e vai fazer. Não, existiam muitas lacunas e profecias que quando Jesus veio se cumpriram nele, mas basicamente o que existia e o que mantinha o coração das pessoas com uma esperança era a fé na promessa de que Deus enviaria alguém para livrá-los do problema deles. Aí vem o Moisés e as pessoas, Moisés. Aí o homem sobe para orar a Deus por 40 dias no monte, as pessoas sentem falta do seu Deus, Moisés, e criam um bezerro de ouro. Porque nós somos bons em criar idolatrias nos nossos corações. Aí depois vem os homens, Davi, vem Elias, os profetas, e as pessoas sempre presas a isso. E esses homens sempre tentaram liderar libertações que eram físicas. E aí vem Jesus. E não promove nada do que eles promoveram antes. Não promove uma guerra, uma dissidência, não tem nada. Jesus apenas veio liderar o maior êxodo da história. O êxodo de liberar você do seu Egito, do seu cativeiro, que se chama seu coração enganoso, a sua vida, a sua realidade. Então as pessoas viveram na fé de que isso aconteceria. Jesus pisou na terra, as pessoas acreditaram no que ele fez, e nós vivemos agora uma geração pós-vinda de Jesus, que devemos viver com base nas mesmas promessas. Aquilo que os homens, os patriarcas, os do Antigo Testamento viveram, não é diferente do que nós vivemos. Porque qual é a promessa que nos foi dada? Nós olhamos para as Escrituras e cremos que tudo que está escrito aqui é verdadeiro. Jesus veio, viveu e morreu por mim e por você. E você crê nisso, mas você crê em algo maior. A esperança está não nisso, a esperança está, ele voltará. Assim como as pessoas do Antigo Testamento viveram esperando a vinda, nós também estamos esperando o retorno dele. É fé, é crer. A palavra diz que sem fé ninguém verá a Deus. É fé no Antigo Testamento, é fé no Novo Testamento. E a fé existente nas Escrituras inteiras precisa ser encontrada no meu e no seu coração hoje. Então nós estamos em Gálatas, e nós estamos falando sobre um Deus criador, um Deus que é criacional, que criou todas as coisas para o bem e para o amor, sobre o seu nome, sobre o zelo que ele tem por ele mesmo. E nós também entendemos que existe um outro lado da história, Satanás, que não criou nada, e que investe muito em corromper, falsificar, adulterar as coisas que Deus criou. Deus está trazendo vida a nós, e Satanás está usando todos os seus esforços para minar a vida existente de Deus e trazer morte. Então abram comigo Gálatas capítulo de número 1, nós vamos ler hoje dos versículos 11 ao 24, nós vamos ler 2 versículos agora. O apóstolo Paulo diz o seguinte: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo está falando que existe um evangelho que é mensagem do céu, que é revelado por Jesus, entregue por Deus a ele, e existem mensagens humanas. Preste atenção nisso, porque Paulo está fazendo uma separação o que é verdadeiro para tudo aquilo que não é verdadeiro. Irmãos, não existem duas verdades. Existe a verdade e todos os restos são mentira. Entenda isso. Não existe uma meia verdade além da verdade existente. Tudo aquilo que é uma meia verdade é uma mentira completa. Ou seja, tudo que é mensagem humana, seja política, seja religião, seja filosofia, seja estratégias de marketing que a gente coloca, e tudo envolve, a gente tem aí figuras icônicas agora presentes, trabalhando marketing e Bíblia e fazendo adaptações. Todas essas coisas não são aquilo que Paulo chama do poder de Deus para transformar a minha e a sua vida. Existe um evangelho, uma mensagem dada de Deus ao seu Filho, que foi nos entregue a Paulo, entregue a mim e a você. Tudo o resto é mensagem humana. E Paulo está dizendo que a mensagem que ele anuncia é essa, uma mensagem que não é de homens, que não é dessa terra, que não é da nossa compreensão, ou seja, será algo novo, completamente novo. Não existe padrões para aquilo que Paulo vai anunciar a partir do Evangelho de Jesus. Logo, o Evangelho de Jesus é a revelação de Deus. E de um outro lado, aquilo que é mentira são especulações humanas. Especulações humanas. E nós precisamos de quê, meus irmãos? De especulações ou revelação?
Revelação de Deus. Ah, Guilherme, eu gosto de revelação. Ó. Agora você falou uma palavra que, pois eu vos digo que aqui está a revelação de Deus para você. Você não precisa de mais nada. Lógico que nós não servimos a um Deus que é mudo. E sim, eu não discordo de que Deus fala no seu íntimo, no seu interior, que Deus fala ao seu coração individualmente, que Deus te dá mensagens específicas para vocês. Eu só estou dizendo que, ainda que Deus, a partir da morte de Jesus, da ressurreição e da ascensão, Ele não estivesse falado mais nada, nada mais seria necessário ser falado, porque tudo que você precisa ouvir de Deus está aqui. Tudo, nada além disso. Só que Deus é tão misericordioso que Ele afaga o seu coração às vezes, te chamando de filha individualmente. Isso é tão gostoso, irmãos, quando você está com o seu coração amargurado e aflito, e você busca a Deus e você sente o falar de Deus no seu ouvido, dizendo que Ele te ama, que você é filho amado. O que eu não posso é fazer daquilo que Deus me disse uma doutrina, ainda mais se ela não constar na Bíblia. Não foi para isso que Deus fala conosco. Ou seja, quando eu digo revelação, eu falo da mensagem que consta nessa palavra. Todos os restos são especulações. Especulações. O que é uma especulação? É um ponto de interrogação. Existe uma grande dúvida no que é dito. Palavra de Deus, revelação de Jesus, o Evangelho de Cristo, o poder de Deus. Todo o resto, especulação. A revelação é a palavra de Deus para o homem, a especulação é a palavra do homem para Deus. É quando nós começamos a manipular, a criar discursos e querer que Deus se encaixe nas nossas narrativas. Isso está errado. E ele continua, versículo 13, ele diz assim: porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir. E essa parte é fantástica. O meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim. Paulo vai nos contar um pouco aqui, meus irmãos, sobre a sua história, de uma forma bem simples. Ele vai começar a fazer um pano de fundo sobre a sua história. E a primeira coisa que ele diz, que ele fala para nós, está no versículo 13. Ele afirma: eu era um religioso devoto. Na verdade, o que ele fala é mais, ele diz que ele era um fanático, né? Paulo era um terrorista, irmãos. Hoje a gente fala dos islamistas que matam pessoas. Qual é a diferença desses caras para Paulo? Paulo era exatamente a mesma figura. E ele olhava para isso e falava assim: zelo, eu faço isso por amor a Deus. É engraçado que Jesus fala no seu evangelho de que haverá um tempo onde as pessoas matariam vocês, e ele fala isso para os cristãos, achando que estariam fazendo isso em meu nome. Não passou muito tempo, meus irmãos, e Paulo já está cumprindo aquilo que Jesus acabou de falar alguns anos antes. Versículo 14, ele também vai falar que ele era o melhor de todos, não só por ser zeloso com a tradição dos seus pais. Quando ele fala pais, ele fala dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, toda a hereditariedade que existe nas Escrituras. Ele só está sendo zeloso com o pai errado. Eu não nego que esses caras eram os pais dele, mas o zelo está com os pais errados. E ele diz que ele era o melhor de todos, meus irmãos. E isso aqui é interessante, porque Paulo não era apenas um, ele era o maior entre os deles. Entre os jovens da sua idade, ele era o que tinha mais destaque. Ele foi o homem que foi criado, ele era doutrinado na palavra, um valente. E nos versículos 15 e 16, isso aqui é interessante, ele vai falar algo que é tremendo, meus irmãos. Quando você olha para o seu relacionamento com Deus, você acha que você escolheu Deus ou Deus escolheu você? Se você está aqui com a gente, nós já estamos martelado isso na tua cuca já faz um tempo já, dando-lhe cajadada. É óbvio que Deus escolheu você. E a partir daí você pode escolher por Ele. É óbvio que é assim que funciona. Paulo não estava procurando por Deus. Era Deus que estava procurando por Paulo. Ou vocês acham que Paulo amou Jesus? Ou o contrário aconteceu, Jesus amou Paulo antes dele amar Jesus? É assim que funciona. O que acontece com Paulo aqui, meus irmãos, é o que acontece conosco. Deus ainda continua trabalhando antes de você trabalhar. A graça de Deus vai mudar as nossas vidas. E Paulo está falando sobre um passado dele que não era muito distante. Tinha acabado de acontecer. Talvez muitas pessoas ainda lembrassem do Paulo da época do seu passado, não conhecesse ainda essa figura. E ele vai falar sobre uma situação bem engraçada mais à frente. O que Paulo está falando aqui?
que Deus tinha um plano para mim, Deus tinha um plano para você, Deus tinha um plano para ele antes mesmo dele nascer. É isso que a palavra diz. Mas quando Deus me separou antes de eu nascer, Ele me chamou pela sua graça e achou por bem revelar o seu Filho em mim. Redenção versus a religião. Um homem completamente religioso sendo redimido diante dos nossos olhos. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Nós não precisamos de religião, nós não precisamos de regra, nós precisamos de remissão, de rendição. Nós precisamos olhar e entender o que Jesus fez comigo, não com uma estrutura que eu pertenço. A religiosidade faz com que eu cumpra os rituais de uma estrutura. Quando eu olho para a redenção de Cristo, eu olho para aquilo que Ele fez em mim. E Paulo não está falando mais de religião. Um homem zeloso, um homem que era destaque entre todos, ele olha e fala: agora Deus achou por mim, por bem, revelar a graça do seu Filho na minha vida. Na minha vida. Algumas pessoas vão ouvir isso daqui e vão falar assim: mas existe um problema entre nós e Deus. Sim, existe um problema entre nós e Deus. Jesus resolveu esse problema, mas algumas pessoas não entendem essa solução ainda. A religião vem e fala assim: é verdade, existe um problema, eu tenho uma solução. E empacota um monte de coisa para você. Mas o problema que existe entre nós e Deus somos nós, não é Deus. E Jesus veio resolver esse problema em nós. A religião não vai te levar a isso. A religião vai te levar a muitas coisas que você pode produzir para que você possa resolver esse problema. Só que nós falamos domingo passado que não é sobre o que você pode fazer, mas sobre o que você, a partir de agora, pode fazer. Eu não preciso fazer coisas. Jesus conquistou uma realidade para mim agora que me torna possível fazer coisas que antes eu não podia. A redenção, meus irmãos, nos torna humilde. A religião nos torna orgulhoso. Porque a religião fala sobre o que eu conquistei. A redenção fala sobre o que Jesus conquistou para mim. Quando nós olhamos para a religião é sobre o meu currículo, sobre as coisas que eu produzi. E nós temos hoje pessoas que se angariam muito sobre as coisas que conquistaram. Olha, eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu faço isso, porque eu fiz aquilo. Lembra que eu contei para vocês o exemplo de um irmão na semana passada? Que ao falar sobre como o seu cristianismo era verdadeiro, ele só falou sobre coisas que ele fez, sobre coisas que ele pertencia. Em momento algum ele falou: eu sou cristão porque Jesus me salvou. É tão simples, irmãos. Por que você é cristão? Você sabe por que você é? Ser cristão é o que, meus irmãos? Miniaturas de Cristo. Eu sou réplicas de Cristo. E por que você é isso? Porque um dia Cristo se revelou, porque um dia Deus escolheu revelar a graça do seu Filho na sua vida. Não é obra humana, é obra dele. É diferente da religiosidade. Mas nós temos uma figura icônica aqui, Paulo. E ele diz que ele perseguiria a igreja, ele era muito melhor do que todos. E então Deus resolveu revelar o seu Filho Jesus Cristo nele. E Deus quer fazer isso na minha e na sua vida. Eu conheci muitas pessoas ao longo da caminhada que se arrependeram de coisas que fizeram. Provavelmente você é um desses. Eu sou. Você se arrepende de alguma coisa que você fez? Todos nós. Mas eu não conheço ninguém que se arrepende daquilo que Jesus fez por ele. Tem pessoas que falam assim: cara, eu errei nisso, eu errei naquilo, eu estou arrependido. Mas eu não conheço nenhuma pessoa que fala assim: cara, eu estou arrependido de Jesus ter morrido por mim, ó. Na verdade tem uns aqueles que gostam de trabalhar como é que se chama a pessoa que se sente tão inferior? Comiserabilidade, né? Eu não lembro a expressão. Autocomiseração. Tem pessoas que são tão autocomiseradas, que devem olhar e falar o seguinte: Jesus não precisava nem ter morrido por mim, porque eu não tenho solução. Cara, esse tipo de gente são as piores pessoas que você vai encontrar na caminhada. Sabe por quê? Porque elas não estão dispostas a reconhecer o que Jesus fez. Elas têm ela como seu maior Deus. Porque uma pessoa que chega e olha para a obra redentora de Cristo e fala assim: ó, não foi suficiente para o que eu fiz. Ele é o maior Deus da história da vida dele. Mas ele faz isso num discurso com lágrimas, de coitadinho, e que nos comove, cara. Cuidado com essas pessoas. Cuidado com essas pessoas. A religião só piora as nossas vidas, meus irmãos. A religião só vai piorar você. Ela pega as piores partes do que temos e amplifica. Você acha mesmo que Paulo se tornou melhor pela religião? Quando Paulo era criança, ele foi alvo da religiosidade da época, ele se tornou uma pessoa melhor? Não, ele saiu de alguém que era orgulhoso para um assassino. Não existe a menor possibilidade.
Eu quero ler aqui um versículo, abre comigo lá, na carta de Lucas, Atos, capítulo de número 7. Nós vamos ter aqui a introdução dessa figura icônica no Novo Testamento. Lucas vai nos apresentar esse homem, que até então era desconhecido. Ele vai dizer o seguinte, Atos capítulo 7, versículo de número 58. Aqui nós estamos na cena da morte de Estevão. Olha o que a passagem diz. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. É a primeira vez que esse homem aparece na história da palavra de Deus. Para transformar aquilo que Deus iria fazer na minha e na sua vida. Ele surge aqui. E qual é a figura? A figura de um macho alfa. A palavra diz que as pessoas que fizeram o que fizeram com Estevão, fizeram isso sob a tutela de Saulo. Eles deixaram as capas, é sinal de honra, irmãos. Você chegar num lugar e deixar as capas aos pés de uma pessoa, é um reconhecimento de que aquele é um líder, de que aquela é uma pessoa que você respeita. Ou seja, tudo o que aconteceu com Estevão, a morte, e assim a gente fala de apedrejamento, eu quero que vocês entendam que Estevão não morreu com uma pedradinha de baladeira, que nós vimos aqui, tá? Apedrejamento naquela época eram pedras maiores que tijolos, eram pedras do tamanho desse negócio aqui jogado na cabeça, no corpo de uma pessoa. Foi assim que Estevão morreu, sob os olhares de Saulo e sobre a ação de muitos homens que reconheciam ele como seu líder. E ele diz assim: e enquanto apedrejava, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenas por causa deste pecado. Isso é constrangedor, irmãos. Estevão ora para Deus para que não condene essas pessoas. Enquanto Estevão entrega o seu espírito ao Senhor, o Senhor que recebe o espírito de Estevão, já tem um escolhido para substituir ele na terra. Já tem um homem alvo da sua graça que será alvo dela. É assim, se você pegar esse recipiente aqui e colocar água até a tampa e deixar ele na beira de uma mesa e você bater nele, o que vai cair dele? O que está dentro dele, ou seja, água, vai cair dentro dele. Nós temos Estevão cheio da graça de Deus e Paulo cheio da lei de Deus. Quando batem em Estevão, o que ele exala? O que está dentro dele? Graça. E o que Paulo tem? A lei. E a gente olha para a história e parece que a lei está matando a graça. Parece que a história nos mostra que a lei está vencendo, que a lei está ganhando. Então a graça ora para que a lei receba a graça. Quando Estevão olha para o céu e fala: Senhor, não os condene por causa deste pecado. Muito semelhante ao seu Senhor um tempo atrás na cruz, quando olha para o alto e fala: Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. O que você exala, meus irmãos, quando você é espremido, quando cutucam você, quando esbarram em você? O que você extrai de você nos momentos? Porque assim, uma coisa é você se preparar para um ambiente. Uma coisa é você se organizar e se preparar para falar, para viver e para contextualizar. Você consegue fingir ser o que não é, mas quando o ambiente se torna tenso, quando o ambiente se torna opressor, você vai extrair de você aquilo que está no seu coração. E Estevão estava cheio da graça de Deus. E o tema da mensagem de hoje é a mesma graça que estava sobre Estevão e que logo à frente vai chegar na vida de Paulo, está sobre a minha e sobre a sua vida. Existe graça para nós, irmãos. Nós não precisamos viver pela religiosidade, nós não precisamos viver pela apreensão do mundo, pelo medo, pela ansiedade. Nós podemos viver uma vida aqui pela graça de Deus. E o que acontece aqui, meus irmãos? É a revelação, a redenção do que Jesus está fazendo na vida de Paulo. Vira algumas páginas, capítulo 9. É a resposta de Jesus, de Deus, à oração de Estevão. Aqui nós temos a resposta do pedido de Estevão no apedrejamento para todos aqueles homens. A resposta de Jesus está aqui. E a palavra diz que Estevão sobe e Jesus desce para resolver o problema de Estevão. Irmãos, existem pessoas na nossa vida que serão difíceis de tratar, assim como Saulo era.
E para essas pessoas você precisa entender que Jesus vai resolver isso. Eu não estou dizendo que você agora, a partir de agora, vai evitar todo tipo de conflito, confronto, porque Jesus vai resolver todos os seus problemas, não. Eu estou dizendo que tem pessoas nessa terra que são difíceis de lidar. E não digo Paulo e Saulo, que são opressores ao ponto de matar, mas pessoas difíceis de lidar. E eu quero que você, assim como Estevão, confie em Jesus para estar atuando junto com você na transformação desse coração. Gaste mais tempo orando por essa pessoa do que confrontando, do que no embate. Eu vivo isso na nossa família. Você quer ver a maior dificuldade do cristão? É pregar na sua casa, para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus tios. É aquilo que Jesus sofreu, nós sofremos. E eu quero que você descanse em Deus e creia que Ele é poderoso para fazer a obra que você não consegue fazer. Ainda que aquilo que Deus te deu para ser feito, deva ser feito. Que é o quê? Pregar as boas novas, se manter fiel. Agora, você quer ver a maior controvérsia de um cristão ao pregar para sua família? É pregar um discurso que ele não consegue viver. E o ímpio lá, prestando atenção na sua vida, fala: eu quero ser crente que nem esse sem vergonha. Esse bicho me deve, esse bicho fala palavrão, esse bicho não sei o que lá das quantas. Mas nós, com a nossa liturgia, pregamos boas coisas. Então o que Jesus quer é que a gente viva uma vida de graça. Que quando alguém esbarrar em você, você exale aquilo que está dentro de você. Em nome de Jesus, que exista graça na sua vida, para que você exale graça sobre as pessoas. É isso que as pessoas precisam ver em nós. A nossa piedade, a nossa compaixão, a obra que Jesus fez em nós, porque a nossa obra não seria nem de perto parecida. Se fosse um Estevão carnal aqui, do jeito que ia vir uma pedrada, ele ia devolver outra. Ele ia falar assim: eu vou morrer, mas eu vou levar uns 3 comigo. Mas ele está lá, cheio da graça de Deus. E ele olha para o alto e fala: Senhor, perdoe essas pessoas. E Jesus anota o pedido de Estevão e fala: fique tranquilo, alguns capítulos eu vou resolver o seu problema. Estevão sobe, Jesus desce. E aqui nós temos o embate de um Cristo vivo e verdadeiro com aquele que era o homem, líder da matilha de lobos que estavam matando Estevão. E a palavra diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas. Ele vai em direção a um lugar. E no versículo 2 ele diz assim: ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Paulo está jogado ao chão, irmãos. Jogado ao chão. Ele está de joelho, prostrado. Uma luz fez com que o homem que não se dobrava a nenhum homem fosse jogado ao chão. E Jesus diz o que para ele? Porque você me persegue. Quem que Paulo perseguia? Os cristãos. Quem sentiu a dor da perseguição dos cristãos? Jesus. Jesus. Quem de vocês aqui, meus irmãos, ama tanto uma pessoa? Você ama tanto uma pessoa, ao ponto de que quando essa pessoa sofre, você sofre junto. Quem aqui consegue fazer isso? Pais com os filhos, marido com esposas, esposas com maridos. Normalmente essas pessoas mais próximas, ao sofrerem, fazem com que nós soframos também. É exatamente isso que acontece. Jesus nos ama ao ponto de sofrer o nosso sofrimento. A palavra diz que Paulo ficou cego por 3 dias. O que essa palavra quer dizer? Paulo já não é mais o Senhor da sua vida. Jesus já está se tornando. Esse homem foi colocado de joelho, prostrado, e ficou cego. Mas a gente para pensar, por que ele ficou cego? Paulo tinha a visão física muito boa. Por que Jesus cega esse homem? Por 3 dias, é o que a palavra diz. Porque existem momentos da nossa vida que a gente está tão cego para aquilo que espiritualmente está acontecendo, que se os nossos olhos não forem fechados de verdade, nós viveremos sempre uma vida distraída. Paulo estava tão envolvido com o enredo que ele pertencia, que somente um período de 3 dias de interiorização, de olhar para dentro das feridas da sua alma, fariam com que aquele homem entendesse quem realmente ele era, enquanto ele visse, meus irmãos. Por isso que os olhos dos homens, homens e mulheres, são um grande problema para a nossa alma, porque eles roubam de nós a capacidade de viver a glória, a graça, a ação e a obra de Jesus nesse tempo. Sabe por que você vive aflito? Porque você está vivendo pelos que os seus olhos veem, pelo que os seus ouvidos ouvem. Você está muito sensível aos seus sentidos e completamente cego espiritualmente para aquilo que o Senhor está fazendo.
Paulo vai fazer esse exercício muitas vezes depois, porque ele entendeu o que aconteceu com ele, e por muitas vezes ele fala assim, fechando seus olhos, eleve eles aos céus. Abra os olhos não fisicamente para olhar o que você está contemplando, mas tente ver além daquilo que está acontecendo a você. Contemple a glória, viva. Ele vai falar que você vai viver momentos de aflição, de perseguição, de nervosismo. Muitas coisas vão tentar roubar de você, mas elevando os olhos para o alto, eu contemplo a glória vindoura e tenho paz, tenho descanso. Não é um ambiente sendo transformado, é você que mudou em meio ao ambiente caótico que ainda existe nas nossas vidas. É o que acontece com Paulo. E aqui tem algo que é muito engraçado. Paulo está em choque. A palavra vai dizer no versículo 9 que ele ficou sem comer e sem beber durante esse tempo. São 3 dias de choque. É um pavor, irmãos. Imagina você ficar cego, irmãos. Do nada, de uma hora para outra, você está vendo e você parou de ver. Aí passa 1 hora e você fala assim, rapaz, não está voltando nada. Ó. Aí passa 2 horas, 3 horas, passa meio período de dia, passa 1 dia e a sua visão não volta. Paulo está 3 dias já, sem esperança nenhuma de que aquilo vai funcionar. Lascou, mexi com o homem errado. Aí a palavra diz que o Espírito de Deus fala com outro homem de um outro lugar chamado Ananias. Aqui entra uma história engraçada. E fala para Ananias ir até lá, falar com esse homem chamado Paulo, que também está aguardando pela presença dele, porque o mesmo mensageiro de Ananias deu a Paulo dizendo que viria um homem para falar com ele. Ananias estava morrendo de medo, irmãos. Agora a pergunta é, por que Deus faz dessa forma? Deus não poderia derramar simplesmente a graça dele sobre a vida de Saulo e falar o seguinte, abra seus olhos, e Paulo abriu os olhos, assim como ele fez muitas vezes na terra, e começar a ver? Podia ou não podia? Mas a pergunta é, por que ele não fez assim? Porque essa não é, mesmo que você ache melhor essa forma, e nós achamos, não é a forma como Deus age na terra. As pessoas que te ferem, criam em você uma barreira para rejeitar cada vez mais pessoas, e Jesus vem no seu Evangelho da Graça e fala, o escândalo para a sua vida é de que pessoas feriram você, e eu vou usar pessoas para trazer cura ao seu coração. A metodologia de Deus são homens, são pessoas, são seres humanos. Jesus escolhe derramar a sua graça na vida de Ananias, para levar Ananias até Saulo, e Ananias poder derramar da graça que Jesus derramou sobre ele e sobre a vida de Saulo. E por que ele faz isso? Porque Deus não quer abençoar só Paulo, Ele quer abençoar Ananias também. Vocês têm dúvida de que essa história marcou a vida desse homem? Esse homem vai daqui para lá pensando, fala, rapaz, eu vou mexer com um trem, meu Deus, esse cara já fez tanta coisa, gente, vou chegar lá e aí? Mas Deus mandou, eu vou. Ele foi. E quando ele ora e Saulo abre os olhos e vê, nós temos o conceito da bênção completa. É você poder ser um instrumento de Deus na vida de alguém, a graça de Deus e os meios de graça que Deus usa. Isso é tremendo, meus irmãos. É assim que Deus resolve os problemas hoje. É assim que Deus faz hoje. Paulo volta a ver e a palavra diz que ele fica cheio do Espírito de Deus. Sabe o que isso nos fala, meus irmãos? Se Deus pode salvar Paulo, Deus pode salvar qualquer um. Se Deus salvou Paulo da realidade que ele vivia, não existe impedimento para que Deus salve ninguém nessa terra. Nunca olhe e fale assim, esse cara não tem mais jeito. Eu sei que existem pessoas que mexem com os nossos sentimentos ao ponto de falar, se você é um desgraçado, tem que morrer, não tem salvação para ele. Você cospe na obra do seu Senhor quando fala essas coisas, porque não existe obra maligna nessa terra que não possa ser alvo da graça do Senhor. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e eu não estou dizendo isso como muitas pessoas defendem, para que você viva uma vida de pecado e vai vir muita graça sobre você. Eu estou dizendo que aquilo que você cometeu e que traz arrependimento no seu coração, dor, vergonha, não é nem de perto maior do que a graça que Deus conquistou na cruz para mim e para a sua vida. Existe graça para nós, meus irmãos. É engraçado, cara, porque o Deus que Paulo odiava está enviando ele agora para amar as pessoas que ele perseguia. Só Deus pode fazer isso. Ninguém pode. Não existe um coach na face da terra, um mentor que consiga fazer com que você ande nesse propósito. É impossível. Isso é o poder do Evangelho. É isso que Paulo fala. E aí, qual é o grande problema disso tudo que você está falando, Guilherme? É que se eu pego esse Evangelho, que é poderoso para fazer isso na vida de Paulo, e corrompo ele,
Eu tiro completamente o poder de fazer essas coisas. Por isso que nós temos pessoas que não são nem de perto alvos do poder do Evangelho e não conseguem viver uma vida de perseverança, e não conseguem pregar para ninguém lá fora, e não conseguem discutir derramar a graça para o seu cônjuge, cara. A gente vive em relacionamentos onde marido não perdoa esposa não perdoa marido, não perdoa pai, não perdoa mãe. O que está saindo de você quando esbarram na sua vida? Isso é fruto de evangelhos, de mensagens humanas, de pseudos evangelhos que nutrem a esperança de muitas coisas, mas não permite que Jesus faça a obra redentora que Ele fez na vida de Paulo para nós aqui. E em nome de Jesus, que o evangelho verdadeiro seja o poder de Deus para nos levar para essa condição. Não tem problema, meus irmãos, você olhar para você e falar o seguinte, eu estou muito distante de São Paulo. Todos nós estamos. Todos nós estamos. Ainda que Paulo fale, me imite, cola em mim. Nós estamos longe, não tem problema, porque nós aprendemos que nós temos esse problema. Nós temos esse problema. Qual é o nosso problema? Nós não estamos nem de perto na etapa que nós deveríamos estar, no plano de Jesus para nós. Não tem problema, eu reconheço isso. E eu sei que esse problema é meu, não é de ninguém, não é do meu pastor, não é da minha esposa, não é de nenhum líder. Eu estou produzindo isso. E eu sei também que eu não sou a solução. Por quê? Porque eu já tentei de tudo e não consegui, porque eu sou fraco, porque eu paro, porque eu caio, porque eu desisto, porque eu abandono. Graças a Deus que eu não sou o problema. Jesus é. O que nós precisamos fazer? Correr em direção a Ele. Corre. Se joga aos pés dele, assim como Saulo. Permita que Jesus feche os seus olhos por 3 dias. Aí, irmãos, eu não estou pedindo para você ficar cego, tá? Me entendam, não é para você ficar cego, mas que você possa fechar os seus olhos físicos, abrir os olhos espirituais, olhar para dentro da sua alma e encontrar ainda as mazelas que existem aí dentro. Permita que Jesus trabalhe em você, para daí sim você poder receber essa graça e avançar nessa caminhada. Como Ananias avançou, derramando graça. Como Estevão avançou, derramando mais graça sobre as pessoas. E a gente volta lá para Gálatas, versículo 16. A continuação dele. Revelar o seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui para Jerusalém me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. O que Paulo está dizendo aqui? Aquilo que ele falou semana passada para nós. Que ele é apóstolo chamado por Deus e reconhecido por homens. Paulo, ao ser chamado por Deus, ele não vai até Pedro e fala assim, ei, Jesus me chamou, me dá a benção aí. Aprova a minha missão. O que você tem para me fazer? Sabe quanto tempo depois Paulo vai para a grande igreja que nasce em Jerusalém? 3 anos depois, Paulo vai se encontrar com esses homens. O que Paulo fez, meus irmãos, logo após ser transformado, ter um encontro com Cristo? O que Paulo fez? Ele foi viver o seu chamado. Ele foi viver o seu chamado. Só que muitas pessoas querem viver um trabalho. Paulo está feliz, meus irmãos, com aquilo que Jesus fez com ele. Você entende? Paulo está feliz. E como que ele vive uma vida de felicidade? A partir daqui, lá em Atos, a gente vai ver que Paulo foi espancado, Paulo naufraga, Paulo fica sem teto, Paulo foi apedrejado, Paulo foi preso. Paulo andava em média 32 quilômetros por dia pregando as boas novas. Quantos de vocês andariam isso para conseguir um emprego? Quantos pais, sabendo que a sua esposa e seus filhos estão passando necessidade, não andariam 32, 50, 100 quilômetros por dia para conseguir um emprego? Quantos de nós? Pois eu vos digo qual era o emprego de Paulo. Anunciar as boas novas, ser chicoteado, apanhar, apedrejado, virar para ele e falar assim, Paulo, agora você pode ir a pé daqui para o Candeias, vá. E o que Paulo ia? Feliz da vida, indo. Como que esse homem consegue viver isso? Graça de Deus. É graça. A gente não aguenta um confronto no nosso trabalho, irmãos. A gente não aguenta um probleminha que surge na nossa semana. A gente não suporta nada, isso é constrangedor. Isso nos mostra que nós estamos distante daquilo que nós deveríamos estar próximo. E eu quero que vocês entendam que a mesma graça que estava sobre a vida de Paulo, ela está acessível a mim e a você, porque ela é impulsionadora, ela é o poder de Deus para fazer com que nós possamos viver em meio a tantas dificuldades, não mais reagindo a elas, mas reagindo da forma que Jesus quer que nós façamos. Só que muitas pessoas vivem na sua fé um trabalho. O que eu tenho que fazer, Guilherme? O que eu preciso fazer, Guilherme?
quando na verdade nós deveríamos viver um chamado. O chamado não é sobre o que você tem que fazer. Um chamado é a sua vida a partir do momento que Jesus te encontrou. Sua vida. Guilherme, não estou entendendo. É a sua vida. O que você fazia antes? A palavra vai dizer que Paulo viveu o seu chamado e ele também trabalhava. A palavra vai dizer que ele produzia tendas para sustentar, para o seu sustento. Eu estou dizendo que Paulo não deixou o seu chamado. Ele não vivia, olha, das 8 da manhã às 18 horas, Senhor Jesus, eu estou produzindo tenda. A partir das 18 horas eu vou pregar o Evangelho. Não, porque o trabalho agora, ele não é uma etapa, uma parte da vida de Paulo. A vida de Paulo é o seu chamado. E ele faz com que esse chamado esteja presente em todas as esferas da sua sociedade. O que eu estou dizendo para você é, ou nós vivemos por um trabalho, e aí sim, nós vamos servir na igreja no domingo só, quando tem que vir aqui, abrir, limpar, ligar as luzes, montar as coisas. Esse é meu trabalho na igreja, esse é meu voluntariado. Agora, quando você vive um chamado, meus irmãos, você faz da sua vida a obra de Deus. Você está lá no seu trabalho, você está exercendo o seu trabalho. Você é médico, enfermeiro, advogado, juiz, mecânico, vendedor. Você não está fazendo todas essas coisas apartado do seu Senhor. Por quê? Porque você teve um encontro com Ele, a graça te alcançou e você se tornou um apóstolo, um missionário para aquele lugar. Paulo, onde ele ia, ele pregava o Evangelho, fazendo tenda, fazendo sabe lá o que, ele estava pregando o Evangelho. E é isso que eu quero que vocês entendam, a graça de Deus faz isso, transforma a religiosidade, transforma a performance num estilo de vida, faz parte de você, você já não consegue mais separar o que é o Guilherme profissional, o que é o Guilherme pai, o que é o Guilherme marido, do Guilherme filho de Deus. Esse é o objetivo para as nossas vidas. Não existe obstáculo mais. Eu não estou falando sobre prioridades. Sim, você deve priorizar algumas coisas. É fazer da sua vida um reflexo daquilo que Jesus foi para você de verdade. E talvez aqui, meus irmãos, doa um pouco, porque no fundo, o que nós vivemos é reflexo daquilo que nós recebemos de Jesus. E talvez você não tenha recebido a graça suficiente dele. Não porque ele está retendo, porque você é o problema, porque nós somos o problema. E por não recebermos a graça necessária, nós vivemos a vida do nosso jeito. Eu só falo de Jesus no sábado e no domingo, quando eu estou na igreja. Eu não me importo com os meus parentes, eu não me importo com nada, com ninguém, porque no fundo nós performamos. E a diferença entre trabalho e chamado é que existe pouca e não tem relação nenhuma com aquilo que você está fazendo. A diferença entre ser chamado e trabalhar para Jesus não tem a ver com aquilo que você está fazendo, mas para quem você está fazendo. E aí a gente tem um discurso que o crente aprendeu a fazer de forma piedosa. Mas eu faço cheio de dor no coração, cheio de amargura pelas feridas causadas por pessoas. E ele vira e fala assim, mas eu faço para Deus. E até parece bonito, mas no fundo ele não fez para Deus, ele fez para as pessoas. E como que eu sei disso? Por causa da sua mágoa. Porque o pastor não reconheceu, porque o líder não reconheceu, porque as pessoas não valorizaram o seu trabalho, porque ninguém se importa, porque isso e aquilo. Mas ele fala, foi para Deus, e não foi para Deus, foi para pessoas. Você não precisa trabalhar, Deus não te chamou para um trabalho. Deus te chamou para viver uma vida nova, uma nova vida. Não foi para trabalhar, Ele não te deu um emprego, Ele te deu uma nova vida. O que Jesus fez por nós foi conquistar a nossa nova vida nele. E por que Deus permite, meus irmãos, que nós sejamos esse meio de graça, assim como Ananias foi? Quando nós exercemos o nosso chamado, meus irmãos, nós não estamos apenas recebendo a graça do nosso Senhor, mas nós estamos transferindo essa graça para as pessoas. Quando você se posiciona no chamado de Deus para a sua vida, você começa não só a ser o alvo da graça de Jesus, mas também a derramar sobre as pessoas. Vocês lembram da passagem no Antigo Testamento, da viúva com as botijas e do profeta na casa dela? E ela diz, eu não tenho azeite. E o profeta falou o seguinte, fique tranquilo, pegue o tanto de botija que você tiver, que vai vir azeite. E a palavra diz que enquanto existia botija, não faltou azeite. Mas a partir do momento que a botija acabou, o azeite cessou. Sabe por quê? Porque Deus não desperdiça nada. Quando eu falo que Jesus não está retendo a graça, não é porque Ele olha para você e fala o seguinte, olha, eu não gosto muito do Francisco não, cara, eu gosto mais do Lorisval, eu vou derramar mais graça para o Lorisval. Não, é sobre o quanto de botija que o Francisco tem e que o Lorisval tem.
E se ele olha para o Francisco e fala assim, falta botija, então vai faltar graça, porque ali tem botija, eu vou derramar graça lá. Quando você se posiciona no seu chamado, as botijas começam a proliferar atrás de você. E a graça de Jesus começa a ser derramada. Por quê? Porque você está no seu chamado. E se você está no seu chamado, você vai dar azeite para muitas pessoas. Você vai transferir essa graça, você não vai represar ela. Se Jesus começa a ver que você começou a estocar a graça na sua vida, ele começa a remover a graça também. Porque não é sobre o que você pode estocar em Deus, mas só sobre o que você pode derramar através do que Jesus fez na sua vida para as outras pessoas. E por que Deus permite que nós sejamos isso? Por que Deus escolheu dessa forma, irmãos? Podia ser de outra, não podia? Podia Jesus voltar aqui de novo como um flash, cegar todo mundo e transformar a vida de todo mundo no estalar de dedos? Não seria mais fácil? Lógico que seria. Mas o método de Deus são pessoas. Pessoas ferem, pessoas curam. Aprendam isso. Pessoas nos machucam, pessoas nos fazem chorar, mas pessoas também nos levam à presença de Deus. Pessoas nos apresentam o poder do Evangelho, pessoas se revelam. Permita que Deus possa revelar na sua vida a figura do seu filho, assim como ele fez na vida de Saulo, de Paulo. Deus nos usa como meios de graça, porque Deus também quer que nós sejamos abençoados. Sabe qual é o momento mais feliz da vida de um cristão, meus irmãos? De verdade, é quando ele está servindo. É quando ele está vendo que Deus está usando a vida dele para abençoar outras pessoas. Não é quando ele está recebendo a bênção. Todos nós gostamos de ser abençoados, ganhando alguma coisa. Eu sei que nós gostamos, mas eu digo para você que no Evangelho da loucura de Cristo, você será muito mais feliz quando você for um instrumento para dar algo para alguém. Não estou falando de coisa física, ainda que envolva coisas físicas. Eu estou falando sobre você ser um canal. João diz que aqueles que se moverem, que conhecerem a palavra, sobre as coisas que estão escritas, do interior deles fluirão rios de água viva. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo de seca em Porto Velho, mas o que está fluindo de você? Um rio ou um córrego? Ou às vezes está que nem uma madeira, já não tem mais nem centímetros mais lá, né? Só uma areia, um deserto, parece o Saara, uma madeira, bicho. Tá feia a coisa. Rios de água viva. É sobre graça, é sobre chamado, é sobre estar disposto a não represar o que Deus está fazendo e levar para as pessoas. Se Deus foi gracioso comigo e contigo, e nós contamos isso para alguém, é um meio de graça. Se Deus te perdoou e você compartilha isso, ou melhor, perdoa pessoas também, você está agindo com um meio de graça. Quando você acorda de manhã, meus irmãos, automaticamente nós somos alvos da graça de Deus. Você abre os seus olhos e deveria falar o seguinte: quem eu posso amar hoje? Hoje eu posso amar a minha esposa de um jeito diferente. Hoje eu posso amar os meus filhos. Hoje eu posso fazer algo diferente. Quem eu posso perdoar? Para quem eu posso falar as boas novas do Evangelho? Com quem eu posso orar? Quem eu posso abençoar hoje? É sobre isso. E eu sei que algumas pessoas tentam viver isso de forma automática, mas não funciona, porque não é um trabalho, é um chamado. Você até consegue ficar performando uma semana, 2 semanas, 2 meses, só que se isso não for natural na sua vida, você vai parar em algum momento. Você vai parar. E aqui que está a loucura do Evangelho de Deus. Nós podemos, a partir disso, a partir dessa realidade de sermos meios de graça, alvos da graça e meios de graça, nós aprendemos a viver como Paulo, podendo ter uma vida completamente sem dinheiro. Podemos aprender a viver uma vida onde vai nos faltar o teto, ainda que assim a palavra nos prometa que jamais faltará o necessário. No fundo a gente não sabe o que é necessário para nós, né? A gente jogou a régua da necessidade lá em cima e a gente não aprende a viver abaixo dela, quando a nossa necessidade está bem mais lá embaixo. Nós nunca experimentamos viver talvez sem ela. Mas a loucura é que você pode aprender a viver uma vida sem tempo, sem dinheiro, sem energia. Mas a única coisa que nunca vai se esgotar na minha e na sua vida é a graça do Senhor que te salvou. Nunca vai faltar. Tudo pode acabar, meus irmãos. Tua paciência, teu tempo, teu dinheiro, tudo. Mas a graça de Jesus jamais acaba, desde que você esteja posicionado no chamado, ou seja, existam botijas para serem derramadas. Esse é Paulo, um homem que dá sem medidas. Um homem que, ao encontrar Jesus, fica feliz ao ponto de ser chicoteado. Irmãos, leia Atos e você vai ver o que é a vida de um apóstolo, de um missionário. A nossa vida, a vida de um cristão. Eu não sei em que mundo nós vivemos, em que evangelho nós estamos servindo, onde a gente quer viver coisas que os apóstolos não viveram.
Porque ser cristão século 24, no ar-condicionado, na BMW, no apartamento, na cobertura, com todas as contas pagas, fazendo os vídeos com a casa toda ornamentada, dizendo Jesus eu te amo, eu quero ver até Satanás faz isso. Até Satanás diz que ama Jesus, se tiver no bem bom. Mas no fundo nós vamos ter o nosso amor experimentado, a nossa alegria no espírito de viver pelo Evangelho, quando nós estivermos como um Estevão, recebendo as pedradas da vida, quando nós estivermos como Paulo, recebendo as bufeteadas da vida, as chicoteadas, as ofensas. Ali você vai... É quando você for esbarrado por alguém. É quando alguém esbarrar de você. Quando você sofrer um chacoalhão, você vai derramar aquilo que está dentro do seu coração. Vamos terminar aqui. Gálatas 21 diz assim: depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir, e glorificavam a Deus ao meu respeito. Imagina comigo aqui, meus irmãos, Paulo chegando numa igreja local, e as pessoas tudo olhando para ele assim, ó. E algumas pessoas mais corajosas falam assim: pronto, você veio nos matar? Ou melhor, você era aquele que matava os cristãos, que perseguia? Ele falou: sim, era eu. Mas eu vim aqui hoje para orar com vocês. Feche os seus olhos, curve as suas cabeças. Quem curvaria a cabeça, irmãos? Quem fecharia os olhos? Diante de um pedido de Paulo: não, irmãos, eu estou aqui porque eu vim agora, eu mudei, eu vim orar. Ah, tu mudou? Mas a graça de Deus faz com que as pessoas, ao ouvirem o que Paulo estava produzindo, a palavra diz, meus irmãos, ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. E eles glorificavam a Deus a respeito da transformação de Paulo. É isso que o Evangelho faz, através da sua vida transformada. O que Paulo está dizendo não é sobre um discurso, porque se ninguém ouvisse sobre nenhuma notícia da mudança de Paulo, e Paulo aparecesse na igreja aqui, sendo que ontem nós sabíamos que ele tinha consentido com a morte de Estevão, e falasse assim: ó, hoje eu vim orar por vocês, eu quero ver quem ficava aqui, meu. Ou nós ia juntar para dar uma sumanta de pau nele, ou nós ia todos sair correndo. Mas as pessoas ouviram, cara, sobre uma transformação, sobre um homem que antes perseguia pessoas, e agora não, ele prega a fé dessas pessoas que ele perseguia, e elas estão completamente transtornadas com essa possibilidade. E Paulo se apresenta a essas igrejas, e ele vai visitar essas igrejas. Eles ouviram sobre uma mudança. Só a graça de Deus pode fazer isso, meus irmãos. Deus derrama a sua graça em nós. Agora presta atenção, a sua vida precisa ser vivida, não apenas discursada. A palavra, Paulo vai dizer mais lá à frente que nós somos como cartas vivas. As pessoas estão nos lendo, elas não estão ouvindo a sua mensagem. Não é sobre faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não, elas estão completamente ligadas na sua vida, para ver se a sua vida é uma vida nova. O Evangelho é o Evangelho das boas novas. Você recebeu a nova vida no Espírito. Pelo amor de Deus, você precisa fazer algo novo. Não dá para ser como antes. Não tem lógica isso, irmãos. Tem que ser diferente. E eu estou dizendo que se você tentar ser diferente na força do seu trabalho, na força da performance, vai ser difícil, vai ser enfadonho, você vai murmurar, você vai ficar pelo caminho. Mas se você foi chamado, se você permitiu que o Deus Salvador e Eterno revelasse na sua vida a graça do seu Filho, você vai viver uma vida de chamado, e a sua vida vai ser diferente, porque agora não é sobre uma performance, é sobre o que você se tornou. E as pessoas vão ver isso, e elas vão ficar falando assim: o que aconteceu com esse cara? Esse cara enlouqueceu. Ele enlouqueceu, não é normal. Você vai ser chamado de fanático, você vai ser chamado de muitas coisas. Falamos domingo passado, lembra? Vão ter muitas pessoas que vão dizer muitas coisas sobre você. Quando você olhar e falar o seguinte: irmãos, para com essa parada de prosperidade. Você serve a um Deus que é dono de toda a riqueza. E ainda que Ele possa abençoar pessoas com riqueza, não viva achando que todas as pessoas que estão vivendo no nome dEle serão ricas e prósperas, porque não serão. Não serão. Abandone essa mentira. E as pessoas vão olhar para você e falar o seguinte: tu é maluco, bicho, porque tu é um blasfemo, porque tu não sei o que lá. E você vai ter que falar o seguinte: não, cara, eu estou te falando isso porque eu te amo. Abandone essa mentira, volte para a verdade. Você está vivendo uma escassez, cara, não de recursos financeiros, você está vivendo uma escassez do poder do Evangelho de Deus. Volte para a verdade, não se dobre a isso. É uma vida transformada.
Mas aí, o que acontece é, chega um falso mestre na igreja, ele começa a pregar as falsas mentiras, bem adaptadinhas, bem sutis, as pessoas se envolvem emocionalmente com ele, adoram ele e mudam toda a estrutura. Porque querem performar, porque vivem por necessidades. Eu preciso disso. Elas ouvem a mensagem da prosperidade, da autoajuda e falam assim, eu preciso disso. Eu preciso disso. E eu quero dizer para vocês que nós não precisamos de nada disso. Tudo que você precisava, você já tem. Amém. E a partir do que você já tem, você precisa entender o que você pode nele. O que você pode nele? Tudo. Mas não tudo a partir do que você define como tudo. Ele define o tudo. E você vai viver o tudo dele. Quem está aqui disposto a viver o tudo como Paulo viveu? Ninguém está, irmãos. Ninguém está. Paulo não é um bom exemplo nesse momento. O que é o tudo de Paulo? Perseguição, feridas, abandono. Tudo eu posso naquele que me fortalece. E ele pôde tudo, irmãos. Aprendeu a viver na miséria, sem nada, sem ninguém, amando a Jesus. Chacoalhando Paulo, só saía a graça dele, cara. Não saía mais nada, só graça. Existe graça para mim, existe graça para vocês, irmãos. Nós precisamos viver isso, amém? Vamos orar, vamos ficar de pé.